Muito bem, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais esse conteúdo aqui do canal TTS Supremo. Eu tenho diante de mim o meu Debian Bookworm com o Gnome 41. Eu já estou utilizando o Debian aqui com essa versão do Gnome há algumas semanas. Isso já foi objeto aqui, inclusive, de comentários aqui no canal. E eu resolvi, com base nessas semanas de uso e com todos os apanhados que eu já fiz sobre Gnome aqui no canal, tanto na playlist, que eu espero que vocês estejam acompanhando. Nós temos uma playlist aqui sobre Gnome, que vai te deixar fera em Gnome. Mas até anteriormente, em outros conteúdos que eu fazia, onde eu costumava pontuar algumas paradinhas, isso é uma característica que eu tenho, por ter um apreço enorme pela acessibilidade e por precisar muito que os sistemas sejam acessíveis. Eu costumo fazer esse apanhado, eu costumo fazer essa busca por partes do sistema que não estejam, enfim, correspondendo de alguma maneira a esse ou aquele padrão de acessibilidade, sempre tendo em vista que um padrão de acessibilidade ele é tão importante quanto qualquer outro padrão. Então, você trabalha na área de segurança, por exemplo, o digital sabe como é importante os padrões de segurança, né? Os protocolos de segurança, enfim. Da mesma forma, isso acontece com acessibilidade, né? Então, quando a gente tem um sistema acessível, e a gente sempre lembrando aqui que acessibilidade, a palavra lá é empregada no sentido de tecnologias assistivas. Quando a gente tem um sistema legível a essas tecnologias, a gente também vai ter um sistema mais coeso, um sistema mais inclusivo, inclusive um sistema mais seguro, beleza? Mas enfim, vamos fazer a chamadinha do canal e já voltamos para continuar esse bate-papo aqui. Vamos lá. Acessibilidade livre. TTS Supremo. Por Neymar Borges da Silva. Bom, pois bem, eu me chamo Neymar, estou por aqui desde 2012 com esse canalzinho pequeno. Caso você tenha chego por aqui agora ou ainda não seja inscrito aqui no canal, dê essa forcinha pra gente se inscrevendo aqui no TTS, curtindo, compartilhando o nosso conteúdo, deixando também aqui o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão. Tudo aí é bem-vindo nas descrições do vídeo aqui, dos vídeos que a gente faz aqui, aliás, que eu faço aqui. Vocês vão encontrar várias referências. Muitas vezes vocês vão encontrar inclusive conteúdos relacionados ao vídeo, então é Neymar importante Borges lembrar da Silva. de dar uma passadinha por ali. Eu menciono, tá? Quando tem conteúdo extra, download, essas coisas assim, né? Links externos, eu costumo mencionar. Mas via de regra vocês vão encontrar ali atalhos, os links para os grupos, enfim, e para os contatos específicos aqui com o TTS no arroba Neymar Borges 1, meu Twitter pessoal, e no ttssupremo@gmail.com. E-mail e Pixel tem um grande objetivo de um dia, isso eu acho que eu nunca vou alcançar, mas de um dia desmonetizar o TTS, tá? Eu não concordo sei lá, com 99% das publicidades que surgem aqui no canal. Infelizmente, nós não temos a opção de escolher ah, que tipo de publicidade vai ser vinculada no conteúdo que a gente faz. Isso para mim é muito constrangedor. Por mim, eu desligaria tudo. Mas enfim, a gente tem um tempo de casa aqui também. E eu não sei, eu sinto que, sei lá, eu já andei desligando aqui, parece que o desempenho dos vídeos caíram, então, enfim, nós não sabemos, né? Nós não sabemos. Esse é o problema das Big Techs. Portanto, fiquei à vontade também para tocar nas notificações aqui do TTS para não perder o conteúdo inclusivo aqui do canal. E bora pro conteúdo. Lembrando que o que vai ser dito aqui é dito com base num cara que é usuário, tá? Então eu gosto sempre de frisar isso. Eu sou igual a grande maioria de vocês que acompanham os conteúdos aqui do TTS. E claro, como a grande maioria de vocês, eu também sou pessoa com deficiência visual, tá? Então, enfim, estamos aí sobre a mesma edge, né? Então, sobre o mesmo guarda-chuva, digamos assim, né? A gente procura fazer aqui conteúdos muitas vezes inclusivos para incluir também a pessoa que não tem deficiência visual. Mas o mote aqui do canal, realmente, o canal chama-se TTS, então é Text to Speak.
É claro que se você não tem deficiência visual e for uma pessoa de boa vontade e antenada, você vai conseguir também tirar daqui, extrair daqui muitos conhecimentos úteis aí para a sua vida digital. Beleza? Então, assim, acho que a minha primeira sugestão, é assim, é importante dizer que eu vou soltar isso aqui nas comunidades, pelo menos na comunidade eh, brasileira aqui do Gnome, porque assim, eu na condição de usuário eu posso fazer muito pouco. Então, sei lá, eu posso apresentar aqui as falhas que eu identifico como usuário e também algumas sugestões, porque é isso que eu vou fazer, tá? Não vou apontar, não vou apenas dizer, enfim, isso aqui tá errado, né? Eu pretendo também contribuir, pretendo oferecer aqui enfim, algumas sugestões, né? Com base sempre, né? Com base no fato de eu ser um usuário e um usuário específico, um usuário de teclado e um usuário ainda mais específico ainda, que é um usuário de teclado e pessoa com deficiência visual. Então, veja que a gente já tem aqui um nicho, beleza? E muitas vezes isso é preocupante, porque a gente tem uma minoria, eu faço parte de uma minoria. Beleza? Então, assim, né, e a gente precisa pensar no macro, no que abrange todo mundo, mas a gente também precisa, né, aquela coisa do Aristóteles, né, se queres conhecer o universo, diminua-te, né, então, enfim, é mais ou menos isso, né. Então eu vou soltar isso aí nessas comunidades, tá, com a intenção de promover da minha maneira a minha própria forma de ajudar. Porque eu, enfim, eu imagino que muito do que eu vou dizer aqui seja simples para mim como usuário, mas eu imagino que deva haver uma complexidade na hora de codar, enfim, e todas essas questões que estão ligadas ao desenvolvimento. A gente não tem uma big tech aqui por trás do Gnome, a gente tem uma comunidade. Então vejo que isso são características diferentes e muitas vezes o cara tá lá trabalhando naquele projeto na sua hora vaga, ou entre um trabalho e outro, enfim. E tudo isso é muito louvável e a gente faz referência aqui a isso. Mas eu, de novo, preciso referenciar que o que vai ser dito aqui por mim está sendo dito como um usuário, né? Então, enfim, inclusive é a minha vertente, né, daquela aquela briga eterna entre software livre e open source, né? Eu sou do time do software livre. Eu acho que como usuários nós somos igualados, mas enfim, eu acho admirável o trabalho que é feito pelo open source, essa busca pela excelência em software que os caras têm, enfim, né? Mas eu realmente me sinto à vontade com as quatro liberdades. Eu acho que muitas vezes a gente se torna refém, né, do desenvolvedor. E nesse sentido eu acho as quatro liberdades muito importantes. Não é o caso aqui, tá? Não é o caso aqui da comunidade de modo geral, não é mesmo, né? Mas enfim, se você já está familiarizado com essas discussões, você já sabe os pontos de divergência e convergência entre ambas as correntes. Então, enfim, né? Minha primeira sugestão, abrindo aqui sugestão 1, primeiramente se você é desenvolvedor, enfim, desenvolve software, programa, enfim, qualquer coisa do tipo, use teclado. Beleza, a minha primeira sugestão é essa, assim, use teclado. Inclusive o teclado ali é um ótimo filtro para avaliar a legibilidade do teu software. Então, assim, ah, escrever um software, testa ele utilizando apenas com teclado. Depois testa ele utilizando apenas com mouse. Depois testa utilizando com teclado e mouse. E aí você vai verificar o quão legível o seu software tá. É uma paradinha que é um tanto quanto mais trabalhosa, mas eu imagino que se você gosta realmente da sua profissão, esse trabalho ele fica mais na coisa do desafio e da superação do que propriamente de uma coisa trabalhosa. Então, a minha primeira sugestão é essa, enfim, procure utilizar teclado, né? Até porque tudo que vai ser dito agora aqui converge muito para essa coisa do teclado, né? Então, enfim, essa é a minha primeira dica que não tem nada a ver essencialmente com o Gnome, né? Mas enfim. Então vamos para a nossa dica número 2. Então, se a gente fizer, por exemplo, aqui, ó, vamos começar tratando do começo, tá? Isso que não vai ter uma ordem de importância, tá, gente? Então, enfim, eu vou começar do começo, ó, e aí a gente vai evoluindo. E começando aqui do desktop, a gente tem essa barrinha superior aqui do Gnome. Já foi alvo aqui de vários bate-papos aqui no canal. Aonde, se eu der um Ctrl Alt Tab, já começamos assim, tá? Com Ctrl Alt Tab, eu vou ser movido para cá.
E aqui vai obedecer o critério da tabulação simples. Qual seja esse critério? Tab, Shift Tab. Então veja que nós temos dois tipos de tabulação sendo aplicadas aqui, tá? Nós temos o Ctrl Alt Tab, que eu estou chamando de tabulação complexa para a gente entender melhor, assim, então grave isso, Ctrl Alt Tab, tabulação complexa. E tabulação simples, que é essa tabulação convencional, nós todos conhecemos, que é com Tab e Shift Tab. Tab no sentido crescente, beleza? Ou seja, se eu fizer o comando aqui e for movido, vamos ver quando eu faço Ctrl Alt Tab, vamos Na ver. janela. Atividades, botão de alternância não pressionado. Então, vocês percebam que ele vai me mover, a galera que chega, vai me mover ali para atividades. O foco do teclado vai ser ali. Então, o atividades aqui que está em foco, que é o primeiro item que ele vai me mover sempre, ele sempre vai me mover para cá. O Ctrl Alt Tab, a partir daqui, a tabulação ela vai seguir essa ordem: crescente com Tab e decrescente com Shift Tab. Então, se eu tabular, eu vou cair aqui no menuzinho de notificações. E se eu seguir tabulando, eu vou passar aqui por todas as minhas extensões. Eu vou chegar no menu de atividades e eu vou cair em sistema. Se eu quiser ir diretamente para sistema, eu apenas dou um Shift Tab, sentido contrário, ordem decrescente. Vamos fazer. Sistema menu. Beleza? Estou em cima de menu. Ele fala sistema menu. Ah, por que, que não abriu? Porque eu tenho que dar uma barrinha de espaço. Beleza? A grande questão é que, sei lá, eu acho que aqui a gente poderia ter, sei lá, um outro atalho que não fosse o Ctrl Alt Tab, sei lá, Super S, né? O Super S eu tenho imaginado o Super S da seguinte maneira: a gente quando a gente vem aqui para atividades, tá, gente? A gente tem um atalho para atividades, que na verdade é a tecla Super, beleza? A gente tem um atalho e aí é um atalho de verdade, né? É um atalho para ir para a região de notificações barra calendário, que é o Super M. Não perturbe botão de alternância Beleza? não Eu imagino pressionado. que o M aqui seja de Messenger, né? Janela. Mas nós não Sistema menu. temos um atalho para sistema. E seria muito interessante que a gente tivesse um atalho para sistema, porque, cara, dá para fazer muita coisinha aqui acessando diretamente o sistema. Dá para mexer em volume, dá para mexer em brilho, configuração de Wi-Fi, Bluetooth, GS Connect eu tenho aqui, então eu opero o GS Connect por aqui. Então veja a mão de obra que a gente precisa fazer para chegar aqui. A gente precisa primeiro aplicar a tabulação complexa e depois a tabulação simples inversa, né? Quando na verdade um atalho que já resolveria, veja, o forte do Gnome, enfim, é essa otimização, né? Trazer essa otimização para o uso do teclado, ou reforçar ainda mais a otimização com o uso de teclado, é extremamente importante, assim, extremamente ágil, né? Dá uma agilidade para a gente que é usuário de teclado impressionante. Faça você os testes aí de tudo que eu estou dizendo aqui. Utilize o teclado e faça esses testes que eu tô provocando você a fazer. Aqui tá, tem uma maneira, tem um jeito de você personalizar lá nos atalhos do Gnome. Tem uma forma de você criar um atalho personalizado. Você pegaria o comando, atribuiria uma tecla e criaria esse atalho personalizado. A grande questão é que eu não sei que comando eu jogo no terminal que vai abrir o menuzinho de atividades aqui, né? De posse desse comando eu poderia criar esse atalho personalizado e aí sim eu atribuiria o Super S, se fosse possível atribuir a tecla Super, né, no atalho personalizado, eu atribuiria o Super S e colocaria pelo menos o Super S como sendo atalho para sistema aqui, beleza? Bom, minha terceira sugestão, na verdade, não seria necessariamente uma sugestão, não seria necessariamente a troca de um. Porque assim, como eu mencionei, quando a gente aperta a tecla Super, tá, a gente vai para sistema. E assim, o comportamento do Gnome é não mostrar o dash. Beleza? O Gnome só mostra o dash quando a gente entra no panorama de atividades, ó. Seria legal, seria interessante que ao apertar a tecla Super, tudo isso se mantivesse igual, mas o cursor do teclado caísse aqui no próprio dash. Então, quando eu apertasse o Super, eu caísse no dash, né? O cursor do teclado me fizesse cair no dash. Conseguem perceber? Porque para mim chegar aqui no dash, de novo, eu tenho que apertar, eu tenho que entrar em atividades com a tecla Super e fazer o Ctrl Alt Tab, ó. Alt da E esquerda. escolher Tab dash, ó. botão de apertar. Panorama painel. Firefox E ESR agora eu botão de consigo apertar. passar no Active dash, ó. Seria OBS Menu interessante botão que de a tecla apertar. Super já me deixasse aqui. Sistema menu. Já me deixasse aqui. Beleza? Sem que eu precisasse fazer aqui, sem que eu precisasse apertar Super, dar um Ctrl Alt Tab e aí sim poder me mexer aqui. Se você
não tem um teclado, e eu não sei se você sabia que existe essa possibilidade aqui, mas teste a tecla aperta a tecla super, dê um Com Alt Ctrl da Alt. esquerda. Aplicativos, botão, janelas, pesquisar, barra, Percebe? botão de Inclusive, apertar. assim, a gente Panorama tem essa painel. coisa aqui do Firefox aplicativo, ESR, Ctrl da esquerda. e essa coisa, esse tipo de tabulação aqui é totalmente Com Alt da desnecessária. esquerda. Barra superior, botão Aqui de no apertar. desktop ele me move para a barra superior, mas não precisava. Não precisava ter esses ícones aqui, essas enfim, nessas imagens Janelas, aqui. botão de Os apertar. janelas não fazem absolutamente nada. Experimente aí. Procure Janelas. fazer alguma Sistema coisa menu. com janelas aí. Você não vai conseguir fazer nada. Beleza? Da mesma forma, entrando aqui em sistema, aí vocês vão ver que vai aparecer um número maior de Com gravuras, Alt da ó. esquerda. Das, botão de apertar. Vai aparecer aqui pro Dash, que é uma coisa útil, porque a gente precisa ser movido para ele. Aplicativos, botão de O apertar. aplicativo, gente, isso aqui não tem utilidade nenhuma. Eu já conto mais isso para você, tá? Janelas, botão de apertar. Janelas, como eu mencionei, não precisa. Pesquisar, botão de E apertar. pesquisar, velho, pra quê? Panorama painel. Texto. Tá, eu sou largado lá em cima da pesquisa, pra quê? Se é só Sistema eu menu. apertar aqui super e sair digitando. Então são opções que não acrescentam, né? A minha sugestão é que ao apertar a tecla super a gente seja movido, o cursor do teclado já para aqui em cima, tá? Da dock, da dash, da dash, do dash, né? E que ao se digitar, oba, acho que talvez seja interessante acabar com essa tabulação complexa, com esse Ctrl Alt Tab, né? Enfim, né, é uma ideia, né? De simplicidade, né? Bom, seguindo, tá, gente? Eu queria mostrar para vocês como não é interessante aqui o super, por exemplo, se eu fizer aqui essa tabulação, se eu quiser chamar todos os apps, eu dou um super A. Beleza? Tava em desktop, chamei todos os apps. A diferença entre esse Gnome e os Gnomes mais antigos, do 38.5 para baixo, aqui eu não consigo me mexer. Nos anteriores eu conseguia, aqui eu não consigo passear. Veja, eu já mostrei esses vídeos anteriores. A gente precisa, para poder passear aqui, mesmo já estando dentro dessa categoria, todos os aplicativos, todos os apps, fazer essa tabulação complexa Control da esquerda. Alt da esquerda. Aplicativos, botão de e apertar. escolher aplicativos. Panorama painel. Multimídia, botão de alternância não pressionado. E agora, se eu estou em cima das paradinhas que eu criei aqui, Utilitários, botão de alternância não beleza? pressionado. Então, assim, a minha dica seria aqui, no caso, fazer com que esse funcionamento voltasse assim como era antes. Isso não precisa, gente. Isso aqui, ó, esse movimento que eu tô fazendo que tá aparecendo na tela, mano, não precisa, velho. Sério, quem é usuário de teclado sabe que isso não precisa. Isso é totalmente dispensável. Isso foi, sei lá, uma maneira de agregar não agregando, saca? E além de ficar meio feinho, não sei, né? Fica meio feio, meio que destoa do sistema, sei lá, enfim, né? Não precisa, enfim. Bom, eu não sei em que número que a gente tá, mas enfim, vamos indo. Eu vou colocando o número aí, porque já me perdi já aqui. Enfim, outra questão, tá? É assim, o Gnome tem uma opção muito bacana, muito legal, que outros sistemas operacionais não dispõem, que é dentro da seção de todos os apps, você poder organizar esses apps por pastas. É muito legal. Isso a gente vê no Android, vê no iOS, enfim, por exemplo. A gente tá falando de computador mesmo, né? De desktop, vamos dizer assim, né? A gente consegue fazer coisas parecidas no Windows e no Mac, mas a dinâmica aqui é muito interessante, porque é muito parecida com o smartphone mesmo, uma coisa muito familiar, enfim, é uma parada bacana. Mas a gente não tem essa possibilidade de fazer isso apenas com o teclado. Então seria interessante que eu ficasse em cima do app sei lá, que eu quisesse mover para alguma pasta, que ao clicar aqui o botão direito do mouse, barra menu aplicações, barra menu de contextos, eu tivesse a opção de criar pasta e de enviar para a pasta, né? É uma paradinha que você aí conseguiria tornar você daria a inclusão para essa função, porque essa função até então ela só pode ser feita utilizando o teclado, aliás, utilizando o mouse, pegando o app e arrastando ele até a pasta. O Gnome ele cria essa pasta automaticamente. E a partir do momento que o Gnome cria essa pasta automaticamente, tudo fica mais fácil. Aí a gente consegue com o teclado dar o nome, enfim, confirmar a criação da pasta. Mas o processo de criação de pasta e de enviar um app para a pasta que foi criada, ela é toda feita no mouse. Então você tem um problema aí de legibilidade, beleza? Sistema menu.
Bom, como eu estou falando aqui em tabulação simples, eu vou fazer um superar de novo aqui. Porque assim, a primeira coisa que a gente pensa, quem nunca usou o Gnome, quem veio de outras plataformas e tal, e enxerga, a primeira coisa que a pessoa pensa é, eu vou dar um tab e vou cair aqui, ó, na barra de pesquisas. E se eu der mais um tab, eu vou cair aqui nas miniaturas das áreas de trabalho virtuais. E se eu der mais um tab, eu vou cair aqui em todos os apps. Beleza? A primeira coisa que a pessoa vai pensar é tabulação simples aqui. A pessoa ela nunca vai imaginar que para escolher cada uma dessas categorias, ela vai ter que dar um Ctrl Alt Control Tab. esquerda, aplica janelas, abrir janelas, botão, Inclusive, ela vai botão ter de que dar um aplicativos, Ctrl Alt botão de Tab apertar. para escolher aplicativos, Panorama mesmo painel, estando na multimídia, botão seção de em alternância que não pressionado. você, enfim, em tese está, né, já dentro de aplicativos, beleza? Ah, sem falar que no momento que a gente dá o Super AI, a gente exibe a nossa grade de apps, aqui no Gnome 40 é muito legal porque aparecem essas miniaturas, mas eu só consigo acessá-las com clique de mouse. Eu não tenho um movimento que me jogue para cá e eu posso fazer essa alternância. A navegação simples aqui resolveria com Tab e Shift Tabs, né? Aliás, e Shift Tab. Simples assim. Simples assim. Um outro Sistema problema que a menu. gente tem aqui no Debian, aliás, aqui no Gnome, é o fato de. Deixa eu abrir aqui Al2. deixa eu abrir aqui uma janela de alguma coisa, aqui o Pasta pessoal gerenciador de lado. arquivos, tá? Botão de alternância não A única pressionado. maneira que eu tenho de saber onde é que eu tô é com base nos apps que eu estou utilizando na área de trabalho virtual que eu estou utilizando. Então, assim, o Gnome ele tem um comportamento, todos vocês conhecem. A partir do momento que eu preencho uma área de trabalho, ele cria uma outra, limpa, em branco, aguardando que eu vá lá trabalhar nela também. Então, agora eu tenho 3 áreas de Janela. trabalho. Eu Panorama tinha até painel. então 2, Pasta mas eu pessoal abri aqui botão de apertar. o Nautilus, o Gnome criou uma terceira para mim. E quando eu alterno, Alt da esquerda. OBS ele não fala, 27.1. ele Control da poderia falar esquerda. que poderia Panorama ter painel. Pasta pessoal botão de apertar. sei lá, poderia ter um tooltip, poderia ter aqui um balãozinho de texto informando área de trabalho um ou apenas o número um. E aí Alt da quando eu esquerda. mudasse o número 2 e Alt quando eu da esquerda. mudasse o número 3, beleza? Essa informação de em qual área de trabalho eu estou, ela não é informada, digamos, para o Orca. E uma maneira fácil de informar isso para o Orca seria colocando, enfim, né, esse textinho, né, esse tooltip, esse balãozinho, né, poderia ter aqui em cima, por Pasta exemplo, o número visual. 1, né, e aí isso ser lido pelo Orca, OBS e aqui o número 2, isso ser lido 27.1.3 mais pelo Orca, né? DLSG Quem 1.2. enxerga, Menu por parêntese exemplo, né? fechado. Perfil. Sem Coloca nome. lá, deixa eu Lendas. dar um Sem super nome aqui, ó. quadro. Quem Controls. enxerga, Interromper coloca aqui gravação. essa Caixa de seleção extensão, ó. selecionada. Cadê ela? Essa extensão aqui que informa, eu acho que eu tô com ela desativada, mas tem uma extensão que informa a área de trabalho em que você tá, né? Enfim, ali não é acessível ao leitor de telas, mas visualmente o cara tá sabendo ali. Cara, é útil, é uma informação importante você saber onde você tá, né, no sistema, né? Porque de repente você tá trabalhando aqui, e, enfim, né? Janela. Enfim, Panorama painel. né? Sei Pasta lá. pessoal Seria botão de importante apertar. saber em que área de OBS trabalho eu tô, 27. né? Pasta Sem pessoal quadro. Botão necessariamente de alternância não pautar esse pressionado. conhecimento com base nos apps que eu andei abrindo, beleza? Bom, então a minha próxima sugestão, tá? Eu me perdi aqui na ordem aqui, mas enfim, minha próxima sugestão é ligada ainda nessa questão do fluxo de teclado, tá? O teclado é extremamente importante, principalmente para gente que é usuário de leitor de tela. Eu vou entrar aqui em Janela. config, C. vou Com entrar em N. configurações, e aqui em configurações, tá? Isso aqui já apareceu aqui no canal algumas vezes, Configurações tá? quadro. A gente tem um ED. S. probleminha aqui de Lista com fluxo de 27 teclado, o itens. teclado ele Rede. perde o Plano de foco, pesquisa. tá? Plano de fundo. Façam a Painel. seguinte pesquisa aí, vocês façam o seguinte teste, vocês abram aqui as configurações apenas utilizando o teclado e entrem lá em aplicativos, e procurem um aplicativo qualquer para fazer alguma configuração desse aplicativo qualquer utilizando apenas o teclado, tá? Existe uma dinâmica aqui que é interessante, que é a dinâmica de retomar de onde a gente parou. Isso é bacana, mas existe um fluxo de teclado aqui que é bem complicado, que deveria ser repensado. Eu imagino que não seja fácil mexer com isso aqui, mas enfim, eu vou mostrar aqui o ajustes Janela. do Gnome, Panorama A. Texto. Arjaú. Panorama painel. porque Ajuda botão de ajustes botão de o apertar. ajustes do Gnome, ele dá uma ideia, digamos, de Quadro. simplicidade Lista na com hora de 9 itens. mexer, ó. Geral. Eu tô em geral e eu vou dar uma setinha para baixo, Aparência. beleza?
Aplicativos de inicial barra superior. Olha como é simples, eu tô só com setinha para baixo, Barra para de cima, ó. segunda barra superior. Aplicativos de Tá, inicialização. aplicativo de inicialização, Aparência. sei lá, vou entrar aqui em aparência, tá? Em aparência, eu quero aparência, vou dar uma setinha pra direita, ó. Lista com 12 itens. Temas. Não selecionado. Vou te fazer um pequeno corte que passou aqui, o cara tá passando o caminhão no gás aqui. Vou dar uma setinha pra direita, a gente caiu aqui, ó. E aí, a partir do momento que eu entrei aqui dentro, eu só vou com Não tab, ó. selecionado. Aplicativos caixa de Ó, combinação. vou só com Aplicativos tab. caixa de... Não selecionado. Cursor caixa. Não selecionado. Ícones Simples, caixa de simples, combinação. simples, simples CP3 demais. Uma Unicode. navegação muito simples. Seria legal esse tipo Alt de das navegação configurações simples quadro. Painel. ser aplicada aqui também nas configurações do Gnome. Tem coisas aqui que são muito difíceis de mexer, tem coisas que são fáceis de mexer. Eu já mostrei como meio que dar uma driblada nisso aqui no canal, não é esse o caso hoje. Mas enfim, seria bacana trazer a simplicidade da navegação que o Ajustes tem aqui também para as configurações do Gnome, Alt né? da esquerda. E por último, cara, uma parada assim que eu sinto muita falta seria dentro aqui sei lá, por exemplo, seria uma maneira de a gente dar feedback direto para o projeto Gnome, alguma coisa, sei lá, um aplicativo que a gente pudesse pegar aqui da própria Gnome Software, enfim, onde a gente pudesse mandar feedback direto para os caras, a gente tivesse, sei lá, possibilidade. A gente precisa fazer alguns elogios às vezes, então a Microsoft nesse sentido ela está de parabéns, porque lá na seção de feedback a gente pode escolher, por exemplo, a categoria acessibilidade e mandar feedback de acordo com aquela categoria, a categoria, sei lá, teclado e mandar feedback com base na, enfim, né? E a gente não tem essa ligação direta com o projeto Gnome. Seria bacana. Ultimamente, de uns anos para cá, a gente realmente está refém dessa questão do cara que desenvolve, do cara que coda, do cara que escreve, né? E aí muitas vezes a gente fica, eu não fico muito à vontade no meio de tanto desenvolvedor assim. Eu tô lá nas comunidades, tudo, mas enfim, não fico muito à vontade, né? Enfim, eu acho que a gente poderia ter outros meios, né? O GitHub e essas outras plataformas também são muito complexas. Se vocês percebem essa dificuldade com quem não tem deficiência, imagina a galera que usa leitor de tela. Beleza? Então é o tipo de é um tipo de canal que deveria ser pensado de maneira mais, enfim, né, se existe, por favor, avisem aqui, eu realmente desconheço, mas seria interessante encontrar essa maneira de nos aproximar mais ainda do projeto, né? O projeto está muito focado em quem desenvolve, o projeto está muito focado em quem escreve e a gente quer simplesmente usuário, muitas vezes usuário até de inicial, né? O cara que está vindo de outra plataforma, o cara porque tem gente que não quer estudar isso, né? E tem gente que quer simplesmente pegar um sistema, usar e cuidar da sua vida e enfim, né? E contribuir de outra maneira que não seja escrevendo um software, contribuir divulgando, que é o que eu faço, eu divulgo Linux pra caramba, que é, enfim, ajudar desmistificando as bobagens que se falam por aí sobre Gnome e Linux, né? Mas na condição de usuário. A gente tem que ser respeitado como usuário também, né? Acho que como usuário todos nós somos iguais, beleza? Quando se a gente começar a dividir o mundo entre quem coda e quem não coda, aí a coisa começa a ficar complicada, começa a ficar, né, um tanto quanto tecnocrata, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que esse conteúdo seja útil. Eu vou tentar no futuro escrever um texto fazendo um apanhado de tudo que eu coloquei. No futuro o link vai estar na descrição. Provavelmente vai ser postado lá no TTS Supremo. Provavelmente depois que eu escrever esse textinho eu vou divulgar por aí também. Provavelmente onde você encontrou esse link para esse vídeo você vai encontrar também no futuro o texto, né, que eu vou escrever. Então fiquem atentos e não se esqueçam aí de dar essa forcinha aqui pro canal, fazendo todas essas interações, inclusive, se for o caso, pagando um cafezinho para esse que você fala. Tá bom, gente? Obrigado pela paciência de sempre. O vídeo foi um pouquinho grande. Cara, vai dar um trabalhão para editar isso aqui. Vários cortes que eu vou ter que fazer, mas enfim, é isso. Valeu pela paciência de sempre. Um abração, tchau, tchau.